e a gente recomenda para que os nossos atendentes tomem sempre água na temperatura ambiente. Tem alguma dica? Realmente isso é certo? Pode tomar água gelada no momento que você está tá em atendimento para lubrificar a garganta? Água natural? Qual que é o que é melhor nesse sentido? E outra coisa, uma coisa que a gente recomenda é que não tome refrigerante no momento, Com porque certeza. parece que... Né? Então, e os gases, essas... né? Até a própria Sim. água com gás, aí você ficar rotando, é uma coisa meio chata. Exatamente. Essa questão da lubrificação, o que pode e o que não pode, e o que é o ideal? A água é sensacional, ela é como se fosse um óleo para o motor, então ajuda todo o condicionamento da região da boca, da garganta. E aí as pessoas podem me perguntar assim, Fernanda, mas a água passa nas cordas vocais? Não, não passa. Então como é que melhora tanto assim a hidratação das cordas vocais se não passa lá? Por que não passa? Porque quando eu falei para vocês que as cordas vocais vibram desse jeito, lá só passa ar. Qualquer coisa que escapar para esse tubo aqui da laringe, que é onde ficam as cordas vocais, a gente engasga e tosse para expelir. Todo mundo aqui já engasgou alguma vez na vida e a gente diz assim, a comida foi para o canal errado. E é exatamente isso que acontece. E por uma defesa do organismo, a gente expele tossindo. A água, ela passa no tubo de trás, que é a faringe. Então, como que melhora a hidratação da voz? Leva pela circulação sanguínea. Melhorando a circulação, hidrata mais a região da corda vocal. E é claro que são pequenos goles ao longo da ligação, ao longo da atuação profissional. Não preciso virar o copo, virar a garrafa, porque senão dá muita vontade de fazer xixi também. E não dá para ficar o tempo todo saindo do posto de atendimento para fazer xixi. Uma outra forma de hidratação, que é melhor do que tomar água, porque é um efeito imediato, é a gente fazer inalação. Sabe inalação de criança? Que a gente aspira aquele vapor? Então eu posso colocar soro fisiológico, não vou colocar remédio, né? A não ser que você tenha uma prescrição médica para isso. Coloco soro fisiológico, ou mesmo somente a água, e aspirar o vapor. Esse vapor, por ele estar nesse estado, ele vai direto para as cordas vocais. Por isso a hidratação ela é sistêmica, ela é imediata. Na hora eu tenho uma melhora da voz. Mas aí o Reinaldo me pergunta, mas Fernanda, como eu vou fazer a inalação no meio do meu posto de atendimento? Imagina, tô lá, ligo o vaporizador em mim, aquela confusão. O que fazer? Uma outra forma que é bem interessante, que também dá um resultado bem legal, é você molhar uma gaze. Uma gaze com soro fisiológico, ou mesmo com uma água, e cheirar, porque isso também hidrata a região do nariz e dá um conforto muito maior para você falar. Então a água é muito indicada para qualquer profissional da voz. Eu vi que teve uma pergunta da Renatinha, a Renatinha da Sampre, ela é cantora, excelente cantora. E é da minha sequência de perguntas. Um beijo para a Renatinha. Maçã realmente ajuda a limpar as cordas vocais? Não necessariamente as cordas vocais, já que nenhum alimento chega até as cordas vocais, senão a gente engasgaria. Porém, a maçã tem uma fibra na casca chamada pectina. E a pectina ajuda a limpar a cavidade da boca e da garganta. É como se a gente escovasse os dentes, dá aquela sensação de limpeza, a mesma coisa a maçã. Então, ela é muito indicada para os profissionais da voz por dar essa sensação de limpeza na cavidade da boca e da garganta. Não necessariamente que ela vá hidratar as cordas vocais, porém essa sensação de conforto ao falar, ela vai acontecer. Legal. Outra pergunta, das Alves. Quando causa rouquidão, seria falta de exercício ou cansaço das cordas vocais? A questão da rouquidão. Os dois. Por quê? Quando a gente tem uma rouquidão, o que acontece com as cordas vocais? Provavelmente elas estão um pouquinho mais inchadas. E esse inchaço pode ser tanto pelo uso inadequado da voz, porque tem gente que concentra a atenção nessa região, que você vê até a veinha do pescoço pulando quando a pessoa fala. Ou o uso excessivo sem o preparo da voz. Então, você não faz exercício de aquecimento, você não faz o repouso vocal depois da ligação. E aí, a sua voz, no fim do dia, fica muito cansada. Esse é um dos principais sinais, dos principais sintomas que operadores de call center têm no final do dia. Cansaço para falar. Até chega em casa e fala assim, olha, eu nem quero conversar hoje.
Ai, porque eu falei tanto que eu tô cansado. E isso acontece por quê? Por falta de exercício e provavelmente pelo uso inadequado da voz. Às vezes, até a própria respiração, ela não está da melhor forma, porque existem técnicas para a gente respirar adequadamente e concentrar a atenção na região abdominal, que é um tipo de respiração chamado costodiafragmático, em que eu jogo meu ar aqui para a região do diafragma e não tensiono nada nessa região. E claro que rouquidão por mais de 15 dias é fundamental que você procure um médico para identificar o que está acontecendo, um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para ver se você está usando errado a voz ou não. Porque se você estiver usando com muita atenção, essa rouquidão, ela pode até causar uma lesão na corda vocal. Imagina o seguinte, você ficar o tempo todo batendo uma mão contra a outra. Vai chegar uma hora que vai aparecer uma bolha. E essa bolha vai começar a ficar mais endurecida. Igual calo de pé. Você usa um sapato que te aperta, começa a doer um pouco o pé. Como se fosse rouquidão. E você insiste naquele sapato, porque não tem como você trocar. A bolha vai endurecendo, vai crescendo, ela estoura e começa a ficar grossa a região. A mesma coisa acontece nas cordas vocais se eu tenho uma rouquidão prolongada ou se eu uso de uma maneira inadequada a minha voz. E com isso surgem os calos na corda vocal, que é muito comum professores, pessoas que têm uso intensivo, como operadores de call center também, terem o nódulo na corda vocal. E aí, qual que é o tratamento para o nódulo? Em muitos casos, só exercícios de fono, com a fono, você consegue reabsorver, o organismo reabsorve ele. É claro que você tem que mudar os comportamentos vocais, incluir uma série de cuidados. Em outros casos, quando ele é um nódulo muito antigo, já mais fibrosado, mais duro, somente com cirurgia. É uma cirurgia simples, mas se puder evitar, seria melhor, né?